Dose de energia número 204. Você pode treinar os seus pensamentos para serem positivos e esperançosos. Vamos lá para o episódio de hoje. Oi, gente, tudo bem? Nesse episódio eu vou falar então sobre as formiguinhas na nossa cabeça. Se você escutou o episódio anterior, é o episódio 202, na verdade hoje é 204, então 203, o 202, eu comecei a falar sobre as formigas na nossa cabeça. O que são essas formigas? São os pensamentos que a gente tem, pensamentos negativos, que é que vem da palavra ant, né? Formiga ant, que seria pensamentos negativos automáticos. A abreviação em inglês fica ant, que significa formiga. Então, para a gente ter essa metáfora de formiga na nossa cabeça, fica legal para a gente imaginar quando a gente tem uma formiguinha ali que a gente pode estar jogando ela para fora, que a gente pode estar matando ela, tirando ela da nossa cabeça. Porque a gente consegue, então, treinar os nossos pensamentos para que eles sejam mais positivos e esperançosos. E isso, continuação, então, do incrível livro do Dr. Daniel Amen, o psiquiatra americano, e ele fala que pesquisas mostram que pensamentos positivos, na verdade, emoções positivas, especialmente aquelas com aquela sensação de maravilha, de grande apreciação, elas podem reduzir a inflamação que nós temos generalizada no corpo, aumentando, melhorando muito a sua saúde. Então é muito importante a gente ter essa consciência de que pensamentos geram emoções. Então, se a gente cuida dos nossos pensamentos, tendo pensamentos positivos e mais esperançosos, a gente tem melhores emoções mais positivas, e isso traz, então, menos inflamação generalizada para o nosso corpo, melhorando a nossa saúde. E lembrando mais uma vez, gente feliz não enche o saco. Então, quando a gente tá com pensamentos bons, quando a gente tá bem humorado, quando a gente tá feliz, com boas emoções, a gente tá fazendo muito bem pra gente mesmo, como eu falei, reduzindo a inflamação e fazendo bem pra todo mundo que tá do nosso lado, certo? É muito mais gostoso estar do lado de gente que tá feliz, que tá tendo um dia bom, ou que escolheu pelo menos ter um dia bom, apesar dos apesares, escolheu ter um dia bom, do que ter alguém do teu lado que tá cheio de formiguinha de pensamentos negativos na cabeça e só consegue falar de problemas. Então a gente vai eu vou falar aqui para vocês hoje sobre as espécies. São 9 espécies de formigas. Lembrando, formigas são pensamentos negativos automáticos. Esses pensamentos que entram na nossa cabeça que a gente nem se dá conta de que a gente pensa tão negativo assim, que a gente tem essa negatividade dentro da gente. Então, vamos lá, começar pelo primeiro tipo de formiga que nós temos na nossa cabeça. Vocês vão ver que tem algumas espécies de formigas que às vezes a gente tem mais que uma e menos. Então, a primeira formiga, é o pensamento tudo ou nada. Quem não é assim, ou quem conhece alguém que é assim, ou vai dar super certo ou vai dar super errado. Não tem aquele meio termo assim, tudo bem, a gente tentou, foi legal, poderia ter sido melhor. São pensamentos bons esses, mas não, foi um fracasso. Foi um fracasso, mesmo que eu tenha acertado 90 questões das 100 que tinha para fazer, foi um fracasso, porque eu tinha que ter acertado tudo. Então, assim, ou é tudo ou é nada. Então, esse é um tipo de pensamento. Então, anota aí. Se você tem esse tipo de pensamento, já é um que você pode começar a pensar, não, peraí, você começa a dar mais chance para você mesmo. Segundo tipo de formiga seria o pensamento sempre. O que isso quer dizer? É quando você pensa em algo que aconteceu e que já aconteceu para você que não foi legal, e você sempre, isso sempre acontece comigo. Isso sempre. Por exemplo, se alguém se irritou com você,
foi conversar com você e já falou alto, e você já pensa, nossa, essa pessoa sempre fala assim comigo, essa pessoa sempre me olha desse jeito, essa situação sempre acontece comigo. Se você tem isso, essa também é uma outra formiguinha que a gente consegue tentar matar ela. E o que é mais simples, gente, eu comecei a falar das formigas, eu não falei, mas como que a gente mata as formigas? Muitas a gente substitui por pensamentos melhores, o que podia ser, eu tô falando de mais positivo para mim, ao invés dessas frases, e outras é simplesmente a gente ter a consciência de que a gente está tendo esse pensamento, a gente já começa a acabar com ele. Então, um truque, eu já fiz isso há muito tempo atrás, quando vinha algum pensamento ruim, alguma coisa negativa assim, eu anotava no papel. De volta eu fiz isso. De volta eu fiz isso. E eu fui tendo consciência. E com essa consciência, você acaba trocando o pensamento, você acaba tendo, então, opções melhores para sua cabeça. Então, essa segunda formiga, que é esse pensamento negativo automático que entra na tua cabeça, pensando, não, comigo sempre acontece isso. Você vai ver, a gente vai em tal lugar, a gente vai lá naquele restaurante e quando chegar o meu prato de comida, vai ter algum problema, porque comigo sempre acontece um problema. Então, isso é um tipo de formiga que você tem que prestar atenção se você tá colocando essa palavra sempre. Tem outras frases, assim, que ele fala assim, por exemplo, ninguém, todo mundo, toda vez, ou ninguém me liga, você nunca me escuta. Então, esse é um jeito de falar e um jeito de pensar, tipo, nunca ninguém se preocupa comigo. Todo mundo faz isso comigo. Lembrando dessas palavras que deixam tipo como algo muito certo por muito tempo. Então sempre, nunca, ninguém, todo mundo, toda vez. Toda vez que eu vou lá acontece isso. Toda vez que eu tento procurar uma vaga de estacionamento não tem. Nossa, sempre que eu vou no mercado não tem e tá lotado. Sempre tem muita gente. Então troque esses pensamentos que você vai ter um dia bem mais feliz. Vamos para a terceira formiga, que seria o focar no negativo, aquele pensamento que você só foca no que tá errado. Quando você só vê o lado negativo e você ignora, então, o lado positivo. Por exemplo, você faz uma apresentação no teu trabalho, você preparou a apresentação, fez a tua apresentação e a maioria das pessoas, quase todo mundo ali chegou para você e falou assim, uau, foi massa, gostei muito da tua apresentação, foi bem legal. Só que durante a apresentação você viu algumas pessoas bocejando, um pouco cansada e você pensou, nossa, eu fiz a pior apresentação, foi muito chato, não gostei. Isso tendo muitas pessoas falando coisas boas, que foi bom, que não foi o negativo que você tá pensando. Mas você se concentrou naquela única pessoa que às vezes estava bocejando. E isso, né, parando para pensar aqui, muitas das vezes não tem nada a ver com você que tá falando. Claro que sim, existem apresentações que você não aguenta, que você dorme, mas, de acordo com o feedback dos colegas, foi excelente a tua apresentação. Aquela pessoa talvez teve uma noite difícil, estava muito cansada, isso não tem nada a ver com você. Então, comece a focar mais nos pontos positivos, porque a gente tem esse hábito, todo mundo tem esse hábito. Por exemplo, eu tenho uma empresa. O nosso nível de satisfação dos clientes é super alto. A gente tem muita gente muito feliz trabalhando com a gente, fazendo seguro com a gente. E, sério, gente, é coisa de 98% das mensagens que a gente recebe, 99%, na verdade, é muito raro a gente receber algum comentário negativo. Sobre o nosso serviço, acho que a gente quase nunca recebeu. Só que se tem alguém que não tá feliz, se tem alguém que e às vezes não é nem feliz com a gente, mas feliz com a seguradora, ou não tá feliz com alguma coisa, a gente para e se concentra naquilo. E a gente esquece das milhares de pessoas que estão super felizes. Isso é normal do ser humano. Só que a gente começou a trabalhar isso. A gente vai ajudar sim essa pessoa que não tá triste, mas a gente não vai mais se colocar para baixo, porque a gente tem muita gente colocando a gente para cima. Então a gente vai se concentrar
no positivo que a gente tem e não vai achar que a gente é uma porcaria por conta de uma ou duas pessoas que falaram alguma coisa. Então a gente vai ajudar essas pessoas sim, porque isso faz parte da nossa índole, mas a gente vai se concentrar no positivo, nas respostas positivas que a gente recebeu. Então, essa foi a terceira formiga, que é focar no negativo. Tire a formiguinha que só vê o lado negativo das coisas. Vamos para a quarta formiga. É a formiga da adivinhação. Essa formiga, tem muita gente que tem essa formiga, é aquela que sempre imagina o pior cenário. Você chega com uma ideia, você tem uma ideia, vai fazer... vou começar a vender picolé na praia. Aí vem a formiguinha da adivinhação, que ela só adivinha coisas negativas e horríveis que vão acontecer. Nossa, mas e se ninguém comprar? E se você não tiver por onde colocar o picolé que você vai vender na praia? E se alguém comer e passar mal? E se já tem muita gente lá, não vai vender? Por que você mais um? É a formiguinha que fica adivinhando só cenários horríveis que podem acontecer. E outra, também, além disso, digamos, dessa parte mais empreendedora, tem de situações. Por exemplo, você foi para uma viagem e na tua viagem você tem um hotel reservado, você vai fazer passeios e tudo mais. Então você chega no hotel para deixar suas coisas, para começar então as suas férias, e já na recepção acontece algum problema. Ou teve um problema no quarto, ou teve algum problema que teu quarto não tá pronto, teve algum problema, e a formiguinha já fala: "Ih, isso é um sinal. É um sinal que as suas férias vão ser horríveis." Ela já está prevendo o futuro e dizendo que porque se já começou assim, então só vai dar problema daqui para frente. Essa é outra formiguinha que a gente precisa trabalhar na nossa cabeça, porque ninguém sabe o que está acontecendo. Então a gente tem que eliminar essa formiga da adivinhação. Formiga número 5, lembrando, formiga, pensamentos negativos automáticos, seria aquela que lê a mente. A formiga número 5, ela vai ler a mente das pessoas. Essa formiga, ela faz você acreditar que você sabe tudo o que está passando dentro da cabeça de alguém. Você sabe dos problemas que a pessoa tá passando, você sabe o que ela tá falando de você, o que ela sente por você, só de olhar pra pessoa. Então, porque essa formiguinha, ela tem o poder, então, de ler a mente. Tem o poder? Não tem. Ela é uma formiguinha que ela acha que ela tem o poder. Ela acha que ela sabe o que tá acontecendo. Então, tem uma frase que o doutor Daniel Amen, ele fala, é assim: "Por favor, não leia a minha mente. Eu já tenho problema suficiente para lê-la eu mesmo." Então, assim, a gente mesmo já tem problema para entender a nossa cabeça. O que a gente está querendo tentar ler a cabeça dos outros? Então, isso aí vem muito, muito, muito com o episódio que eu fiz sobre o livro dos 4 compromissos. Nossa, me deu um branco. O livro dos 4 compromissos, que ele fala para não fazer suposições. Então, a formiguinha que faz a leitura da mente vem de encontro com esse compromisso de não fazer suposições. A gente sempre se perde quando a gente supõe que a pessoa entendeu, a gente supõe que a pessoa tá querendo, falando, sentindo tal coisa. Então, isso também não é saudável. Não é saudável a gente supor, não é saudável a gente tentar ler a mente das pessoas. A gente pergunta, a gente tem uma conversa clara. Então, essa formiguinha precisa ser eliminada. Sexta formiga, vamos para a formiga que é pensando com os seus sentimentos. Os sentimentos é quando você não está se sentindo bem e você acredita naquilo. Você começa a falar, digamos assim, você começa a pensar por conta dos seus sentimentos. Explico. Digamos assim, eu sinto que você não me ama. Eu sinto que você não gostou do que eu falei pra você. Eu sinto que eu sou muito burra.
Eu sinto que eu não entendo das coisas. Eu me sinto burra. E eu sinto que eu sou um fracasso nas coisas que eu faço. E isso é pra gente matar essa formiguinha dos sentimentos, essa formiguinha que diz que você está sentindo aquelas sensações ruins, uma maneira de você matar elas é de eliminar a dúvida. Você vai perguntar, você vai atrás de evidências e perguntar o que está acontecendo, o que está acontecendo que eu tô tendo esses sentimentos. É real isso que eu tô sentindo? É real o que tá passando? É real que realmente a pessoa não me ama? É real isso? É real que eu sou realmente burra? E começa a haver evidências de que não. Você sim é uma pessoa inteligente, você é uma pessoa que tá indo atrás de informações. Então pare de se chamar de burro, pare de pensar que você tem essas coisas. Então troque esses sentimentos por evidências. Tente, peraí, tô me sentindo assim, tô pensando assim, será que é verdade? Formiguinha número 7 é a surra de culpa. É a formiguinha que te dá uma surra de culpa. O que isso é? Geralmente, a culpa é um sentimento que não ajuda muito. Muitas pessoas que sofrem de depressão e tudo mais têm essa culpa muito grande. Culpa por qualquer coisa. Então, essa formiguinha é importante também que a gente cuide dela. E para ajudar nessa da formiguinha da culpa, a gente vai trocar frases, porque o que a formiguinha da culpa fala? Eu deveria ligar para minha avó. Eu deveria falar mais abertamente com as pessoas. Eu deveria ser mais sincera com os meus sentimentos. Eu nunca devo mentir. Agora a gente vai substituir isso por esse deveria, eu teria. Esse é uma coisa que eu tava pensando esses dias, que eu falei assim, nossa, eu tenho que gravar um podcast. Aí eu mesma na hora, como eu já tinha lido essa parte do livro, eu pensei, não. Eu quero gravar um podcast. Então eu vou trocar, né? Eu deveria gravar um podcast. Eu quero, porque na real eu quero. E eu não devo nada. Vocês que estão me escutando sabem, se amanhã eu resolver não fazer mais podcast, eu posso não fazer. Apesar do meu compromisso com vocês aqui, de eu querer estar aqui, eu super quero, eu posso decidir, como todo mundo na vida pode decidir o que quer fazer da vida. Então eu posso decidir, não quero. Mas eu super quero. Então, assim, não tem esse deveria. Eu deveria, que nem eu comentei, deveria ligar mais pra minha avó. Isso é uma coisa que eu tenho que fazer. E em vez de eu ficar falando eu deveria, eu quero ligar pra minha avó. Vai me fazer bem falar com a minha avó, porque eu tenho saudades dela. Então eu quero ligar pra minha avó, eu vou ligar pra minha avó. Eu fazendo isso vai me ajudar. Então troque o deveria, eu tenho que, por eu quero fazer, eu vou fazer porque isso me ajuda, eu vou fazer porque isso faz bem. Então, essa formiguinha da surra de culpa, troca ela. Assim você não se sente culpado, se pensa nas coisas que você quer fazer e acaba fazendo as coisas. Formiguinha número 8 é o pensamento rótulo. Isso aí, tem muita gente que tem essa mania de colocar rótulo em pessoas e rótulo em si mesmo. E esse tipo de rótulos são nerd, idiota, um estúpido, mimado e um palhaço. Tem muita gente que, por exemplo, a parte do palhaço, tem muita gente que é super divertida, é legal, e você acaba rotulando, esse cara é um palhaço, esse cara é um palhaço. Isso, qual que é o problema desses rótulos? O problema é a maneira, às vezes, como até você vai conversar com a pessoa, como você tem aquele, vou falar com aquele palhaço, às vezes você não tem uma sincera conversa com a pessoa, porque você rotulou ela. Antes de você conversar com a pessoa que se chama, sei lá, João, você tá falando com o palhaço João e não com o João. E isso pode ser até pra gente mesmo. Eu sou uma idiota. Então, se alguém vem falar com você, é como se você imaginasse alguém vindo falando com uma pessoa que é idiota. E você bloqueia, então, informações, porque você fica com aquele rótulo bloqueando a conversa. Então, isso pode machucar muito a pessoa
que você está conversando, que você colocou o rótulo, como a si mesmo, com certeza, você se machuca. Então, cuide com rótulos, cuide quando você coloca muito rótulo na pessoa, quando você diz... você já caracteriza a pessoa, a fulana é nerd. Então, você vai conversar com a fulana já pensando no nerd que ela é, e você meio que define palavras e jeito de conversar. Isso é rotular, certo? E a nona formiga, ele deixou a nona formiga dos pensamentos automáticos negativos, pensamentos negativos automáticos, que é a mais venenosa. Ele diz que aquela formiguinha vermelha que é perigosa, que é o pensamento de culpar os outros. É aquilo que você fala, é culpar os outros pelos problemas que você tem na sua vida. Quando você começa com essa formiguinha de culpar os outros, você tira a responsabilidade sobre a sua vida e dá para os outros. Porque são aquelas frases que você fala. Não foi culpa minha que isso aconteceu. Isso nunca teria acontecido se você tivesse feito tal e tal coisa. Como eu poderia saber? A culpa não é minha, como que eu ia saber? Ou a culpa é tua, porque você fez tal e tal coisa. Então, assim, sempre tirando o problema de você, é que nem eu falar assim, nossa, hoje eu passei muito frio, mas a culpa não é minha, a culpa é do tempo. O tempo que tá uma porcaria lá fora. Aí eu passei muito frio, horrível. Mas a culpa não é do tempo. A culpa é minha, que não coloquei blusa, que não me agasalhei, que não saí preparada. Porque eu administro a minha vida, eu não posso largar a minha vida na mão do tempo, do clima. Eu sou responsável pela minha vida. Então, com a minha responsabilidade na minha vida, eu penso, vou cuidar de mim, vou colocar mais blusa, vou me agasalhar para poder sair. Então, é trazer a responsabilidade para dentro da gente. Porque toda vez que você culpa alguém pelos problemas que você tem na sua vida, você fica totalmente sem poder. Então, sempre traga para você e pensa, o que eu posso fazer? Eu vou resolver. Eu tenho o poder de mudar a minha vida. Eu tenho o poder de cuidar do que eu sei, como que é a minha vida, certo? Então, esses foram os 9 pensamentos, 9 tipos de pensamentos negativos. E ele fala assim, cada vez que você tiver um pensamento desse, anote, escreva e desafie esse pensamento. Questione se aquilo é real e o que você pode fazer, então, para mudar. Porque esses pensamentos, eles mudam o teu humor. Mudando o teu humor, você muda teu sentimento, muda tudo em você. O livro, ele fala muito sobre saúde. Então, eu achei super importante comentar com vocês sobre esses tipos de pensamentos para a gente ter consciência dos tipos de pensamentos negativos. Às vezes, a gente acha até que não é tão negativo assim. Mas isso sim pode afetar muito o seu dia, beleza? Mate as formigas, treine os seus pensamentos para que eles sejam positivos e isso vai te ajudar a tua mente, o seu humor e o seu corpo. Você vai ver um grande resultado, beleza? Muito obrigada, gente, e até a próxima. Se você tá no YouTube, se cadastra aí, clica no like, deixa um comentário para mim, no podcast também. Instagram, @deia_brito, @deia.brito, meu site andreabrito.com. Espero vocês lá. Até o próximo. Tchau, tchau. Obrigada.